de luz, nasce do amor e nos conduz a paz nos envia. Então, a gente leva a deduzir que a gente também, se não tem um grande problema nessa vida presente e a pessoa é deprimida, leva para o tabela o entendimento de que essa situação veio do passado, através das ideias inatas, em outras encarnações. Como é que você vê isso? Será que isso é possível, Djalma? Sem dúvida nenhuma, a problemática é essa. A pessoa depressiva, ela perde o estímulo de viver, a alegria de viver, ela está angustiada, ela está aflita, ela está presa ao passado. Aliás, Lao Tse, o grande sábio, já dizia: se você está depressivo, seu pensamento está no passado. Se você está ansioso, seu pensamento está no futuro. Né? A depressão, ela é uma angústia da alma. E é preciso entender que nós também podemos colaborar na solução da problemática, que muitas vezes também sofre a influência de entidades espirituais que nos, por baixarmos o padrão vibratório, às vezes podemos atrair irmãos compatíveis com aquela faixa vibratória, né? E mesmo porque aquela pessoa pode ter alguma problemática mediúnica e pode também atrair, sofrer influência de mentes, né? Que não estão tão equilibradas, né, nos transmitindo aquelas sensações. Já tive um problema depressivo. Eu tive um momento de angústias lá de trás, quando eu era mais jovem, um dia desse. Então, eu fui me indicaram. Eu fui a uma reunião espírita. E quando eu cheguei lá na reunião espírita, eu fiz uma consulta, né? Eu fiz uma consulta, deixei meu nome, foi feita a consulta e posteriormente eu fui pegar a consulta. Aí o senhor disse assim: olha, meu filho, realmente você é um problema também espiritual. Você tem mediunidade e precisa tratar disso. Se você quiser, na quarta-feira nós temos mediúnica aqui. Se você quiser vir, você pode vir. E eu fui. E quando eu lá cheguei, nessa época a gente assistia o trabalho, ficava sentado assim na mesa, assim nas cadeiras, e a mesa ali, a sessão mediúnica se desenvolvia. Aí, de repente, meu irmão, manifestou-se lá na mesa alguém que estava se comportando como eu estava me comportando em casa. Aquela angústia, aquela sensação, aquelas coisas que eu dizia, eu vi lá aquele. Quando ele se manifestou lá, a problemática passou aqui comigo. Já me senti outra pessoa. Já me senti bem melhor. Então ele falou, foi doutrinado, o irmãozinho doutrinou, e ele depois me disse: é aquele irmãozinho que estava lhe acompanhando. E aquele sintoma foi imediato, meu professor. Aquilo passou em mim imediatamente. Eu nunca mais deixei de ir. Nunca mais. E nunca mais senti o problema. Né? Eu estou dizendo isso para mostrar que, às vezes, não estou dizendo que são todos os casos. Não são. Mas o meu era. Era uma influência espiritual também, não é? Que eu havia atraído com aqueles pensamentos depressivos. Foi quando eu voltei a orar mais, a policiar mais a mente, a policiar mais o pensamento, não é? A ter mais cuidado com o meu tipo de leitura, o que eu trazia para a mente, o que eu trazia para o pensamento. Tudo isso é muito importante. Quando a gente pensa baixo, a gente baixa a vibração. Quando a gente odeia, quando a gente tem mágoa, isso são sentimentos horríveis. É preciso elevar a mente com pensamentos de alegria, com pensamento de paz, com pensamentos de amor, de bondade. Né? Isso é muito positivo para a pessoa que está depressiva. É porque a gente trabalha como médio, trabalha como coordenador de trabalho e na frente de instituições espíritas,
a gente vê muitos fatos inusitados. A gente vê pessoas que, quando a gente começa a conversar com ela, não tem razão nenhuma aparente de estar deprimida. No entanto, é aquela vontade de chorar, aquela angústia, aquele receio, aquela situação de um depressivo. Aí, como a doutrina espírita, explique melhor como a doutrina espírita pode ajudar as pessoas nesse aspecto, né, de uma depressão que faz parte de ideias inatas.